E agora quem vai falar conosco é o nosso professor Yuan, e ele vai contar um pouquinho sobre a sociedade, a indústria 4.0 e como podemos usar People Analytics, não é? Inteligência artificial na vida das pessoas. Por favor, professor. Bem, boa noite a todos. Deixa eu me apresentar primeiro aqui. A professora já fala tão bem da gente, né? Elogia tanto, agora vamos falar a verdade. Eu vou falar um pouco de onde eu estudei, da minha experiência profissional, para complementar a minha apresentação. O tema, né? Eu sou engenheiro químico de formação, eu fiz poli, depois eu fiz duplo diploma, eu fui para a França, eu fiz um mestrado o Master of Science Engineering em uma grande école de química, em sustentabilidade, e atualmente eu estou concluindo o MBA Big Data Analytics aqui da FIA. E eu vou explicar porque eu fui fazer MBA Big Data Analytics baseado na minha experiência profissional. Eu trabalhei no início da minha carreira muito na área de pesquisa e desenvolvimento, tanto no Brasil quanto no exterior. Na França eu trabalhei no CNRS, no Centre National de Recherche Scientifique. Depois em Paris eu trabalhei na Veolia. E quando eu voltei para o Brasil formado, eu fiquei 5 anos como especialista de segurança de processo de fábrica. O que é isso? Indústrias químicas têm um grande risco, associado, a indústria de uma forma geral, eu diria, pela magnitude que se trabalha os produtos de explosão, vazamento e incêndio. E eu era especialista para evitar isso. Então a gente fazia o quê? Usando estatística e usando o conhecimento ali de uma forma multidisciplinar, a gente fazia estudos para evitar que isso acontecesse. Eu fiquei 5 anos trabalhando nisso no Brasil, viajei bastante pelo mundo e, bem, eu falei, chega de vazamento, explosão e incêndio, eu fui para o RH, né? Como se não tivesse isso com pessoas também. Eu mudei de carreira, eu fiz um ciclo técnico, que eu acho que fez muito bem para mim, dentro da minha formação, e surgiu um novo desafio para trabalhar com pessoas em RH, e eu sou gerente atual da BASF na área de People Analytics e digitalização no RH. E, atualmente, eu sou professor da FIA na área de People Analytics. Eu também ministro esse curso. O que é People Analytics? A gente usa a ciência de dados para estudar o comportamento das pessoas, dos colaboradores, para resolver problemas de negócio, né? Então, diante disso, do meu prospecto, que eu falei, o que eu posso trazer para a comunidade aqui? Eu vou falar um pouco de indústria 4.0 e a aplicação de Big Data, Analytics e outra série de coisas, que é bem particular de indústria. Baseado na minha experiência como engenheiro, eu vi isso acontecer. A minha empresa é alemã, onde surgiu a indústria 4.0, e desde 2012 que surgiu o tema, então eu fiquei muito envolvido nisso. E vou depois dar uma visão de RH do que eu acredito que... Eu acho que o elo talvez mais fraco, eu vi os comentários dos colegas, eu imagino ainda que esteja na questão do ser humano. A gente fala tanto desse lado tecnológico, por assim dizer, mas o conhecimento necessário para fazer essa coisa acontecer e o entendimento do uso disso, eu acho que ainda está. E vou falar um pouco de People Analytics também. Trazer essa visão, eu acho que não sei o objetivo de todos aqui, é um público bem diverso, mas eu imagino que é enxergar aplicações diferentes, talvez. A gente vê tanta coisa na área de finanças, a gente vai ver daqui a pouco uma apresentação de um médico na área de saúde, e talvez a indústria seja um bom lugar para se ver a aplicação dessa área de tecnologia, Big Data, inteligência artificial. E áreas também que não se esperava isso, como recursos humanos, também dá para se aplicar isso. Falando em indústria 4.0, se a gente pensar em termos históricos, a Revolução Industrial, a primeira que a gente teve lá na década de 1700 e pouquinho, ela foi baseada na geração de vapor. E então o homem antes fazia basicamente as coisas artesanalmente, e daí vem o vapor e deu toda essa capacidade de fazer coisas em uma quantidade maior, com maior assertividade, numa escala muito maior. Depois veio a segunda revolução, que daí a parte elétrica contribuiu, foi um grande impulso, por assim dizer. A terceira foi a automação e a robótica, já no final do século XX. Depois da Segunda Guerra Mundial, em que com a robótica e a automação a gente ganhou um impulso também de produção muito significativo. E a quarta, que vem se apresentando, é essa daqui, que é o que é difícil de dizer. Pelo seguinte motivo. Porque as 3 anteriores tinham um tipo de tecnologia definido. Você tinha o vapor, você tinha depois a eletricidade.
A quarta revolução industrial que a gente vem vivendo, inclusive, ela tem uma série de tecnologias. Então, você fala de Cyber Physical Systems. Então, são robôs, internet das coisas, mas tem Big Data, e tem cloud, e tem sensores, uma pancada de coisa que torna isso, vou mostrar só 10 pilares, mas eu poderia colocar muito mais envolvendo robôs autônomos. Você tem simulações, você tem manufatura de fadas, sistemas integrados, computação de nuvem, internet das coisas, realidade aumentada, Big Data e segurança da informação. Assim, e pode colocar muito mais, você pode colocar impressoras 3D, não tem uma tecnologia clara, e o que torna isso extremamente interessante para quem quer se envolver, porque tem campo de atuação para todo mundo. E entenda outra coisa que eu quero dizer. As indústrias, que é um campo muito vasto, eu sou da área de química, mas eu posso dizer que tem alimentos e uma série de outras, elas são um tanto carentes em profissionais com essas habilidades e elas precisam muito disso. Então, aqueles que talvez estejam buscando um caminho e até atraindo para o mercado onde eu trabalho, é uma ótima oportunidade porque eles são carentes. Assim, se vocês, eu vi gente da Cloudera, bancos, que talvez tenham um glamour mais claro associado a essa área de tecnologia, têm dificuldade em encontrar profissionais, entendam que as indústrias, de uma forma geral, têm um tanto quanto. Porque não é a área que, não sei, alguém que faz ciência de dados ia trabalhar numa usina nuclear, por exemplo, com isso daqui. Enfim. Segurança da informação, para a gente, é extremamente válido, porque, em termos de processos industriais, isso daqui pode significar uma catástrofe se você for invadido por um hacker, que eu acho que foi nos comentários que se teve. Né? A gente sabe que foi noticiado que, por exemplo, Israel usou um malware, um vírus, e colocou isso lá numa instalação do Irã, se eu não estou enganado, possivelmente, estão fazendo trabalhos nucleares e detonou tudo lá. Acabou com o processo deles. Ou seja, imagine uma indústria que está se integrando com robôs, sistemas de nuvens, Big Data, tudo isso interagindo com inteligência artificial. Se a gente tem um ataque hacker, por exemplo, uma usina nuclear, uma fábrica, o que seja, pode significar um dano enorme. Em termos até, tem sistemas que você tem sistemas de aquecimento, caldeiras, enfim, que se aquilo lá você para todo o seu processo, você quebra o equipamento, você complica toda a sua operação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem muitos desafios e é extremamente interessante, porque eu acho que a parte financeira, por exemplo, né, o banco de dados, essa questão de acesso à informação do cliente é uma coisa talvez mais natural. Aqui você tem que criar uma fábrica inteligente para isso. Você tem que trazer robôs, você tem que trazer realidade aumentada. O campo assim de oportunidades é muito grande e de desafios. Então, isso daqui é uma indústria 4.0. Ela tem robôs, são integrados na cloud, interagindo, inteligência artificial. Se eu me perguntar onde a gente vai chegar com isso, eu não sei. Porque a gente está vivendo esse processo de revolução ainda, então tem muita coisa para acontecer. O exemplo que eu dou, quem tinha celular antes de 2007 lá com o Jobs, antes de colocar o iPhone, era aquela coisa que você tinha, sei lá, aquele de cobrinha, que tinha luzinha e tudo mais da Nokia. Esse cara mudou, então, como é uma área que tem várias tecnologias, é muito difícil você dizer o que pode surgir. A impressora 3D, por exemplo, se ela se evoluir de uma forma muito significativa, como as empresas, as indústrias vão manter o seu grau de propriedade intelectual de um produto, por exemplo? Uma série de questões éticas surgem e desafios, porque se alguém lá consegue já na China fazer um produto X, parecido com o similar, qualquer pessoa que tiver uma impressora 3D vai conseguir fazer a mesma coisa. De onde veio a indústria 4.0, só para vocês saberem, eu trabalho numa empresa alemã, foi um projeto do governo alemão em 2011, eles chegaram lá numa das maiores convenções que tem de indústrias em Hannover, na Alemanha, e falaram, nós temos que ser de ponta em termos de indústria. Já somos um dos países, a Alemanha é um país tanto quanto pequeno, 80 milhões de habitantes, acho que é o segundo, terceiro maior exportador do mundo, produtos extremamente caros. Então, a gente precisa, se a gente quer ficar em top na área industrial, a gente tem que chamar isso que é a quarta revolução industrial, se apropriar de automação, Big Data, inteligência artificial, nossos processos produtivos. Então, começou lá. A França, no ano seguinte, já fez um plano ao Reino Unido, os Estados Unidos, e a coisa começou a se alastrar. Para quem acompanha os fóruns de Davos, que acontecem uma vez por ano lá na Suíça, isso daqui já foi tema pelo menos uns 2. Eu sei que 2016 e esse ano também.
E o Klaus Schwab, que é o presidente do fórum, ele lançou esse livro, para quem quiser ler, que ele fala do impacto que isso tem não só do ponto de vista produtivo e industrial, como também social, tanto para o bem quanto para o mal. Tem uma série de questões éticas, porque se a gente começa a substituir por robôs assim, as fábricas, os operadores, bem, onde esse pessoal vai trabalhar, né? Que é isso que eu vou querer discutir daqui a pouco com vocês. Esse é um vídeo que tem do Fórum Mundial de Indústria 4.0. Acho que está sem som, computador, mas tudo bem. Você tem realidade aumentada, você começa a considerar aí desde o início lá de 1700, os primeiros processos industriais, até se chegar no que hoje é conhecido como a quarta, que a gente vem vendo. Perdão, desculpa. Pronto. Tá meio lento, mas está saindo som agora. Então, o ponto é, assim, as indústrias, eu acho que as empresas, de uma forma geral, a gente ouve tanto falar de digitalização, elas sentem um certo medo do que pode vir a acontecer, no meu ponto de vista, com esse mundo que a gente tem. Eu acho que a sensação que eu tenho é que nenhuma delas quer se tornar um certo táxi com relação ao Uber. Porque uma tecnologia disruptiva pode, com certeza, fazer com que o modelo de negócio seja reinventado. Então, acho que está uma corrida, de certa forma, em busca de se reinventar modelos de negócio. Quando eu falo de quarta revolução industrial, entendam, não é só no ambiente fabril você pensando nesse sistema de integração de dados e análise e captação. Eles já estão pensando isso chegando no consumidor final. Então, a Amazon, por exemplo, com aqueles chips dela, você já tem a noção lá de quanto está acabando no cliente um dado produto. E você consegue trazer aquele dado até o fabricante ali, ter toda essa visão de escala para você ter mais assertividade, melhor capacidade de produção, o armazém do supermercado faltando um dado produto e a empresa lá, que seja a sua, a Natura, por exemplo, que eu acho que não vem no supermercado, mas em outros estabelecimentos, já ser avisada lá no ambiente produtivo do que tem que ser feito. Então, assim, é uma escala muito grande, eu acho que cria até uma certa confusão com tantas tecnologias, porque esse mundo nosso, acho que nos últimos 10 anos, cada hora surge uma coisa nova que a professora posta lá no LinkedIn, é tão grande que eles acabam, as empresas, enfim, acabam com medo, preocupadas do que pode vir a acontecer. Uma impressora 3D, alguém conseguindo fazer na sua garagem de casa de uma forma segura uma produção de alguma coisa, isso podendo impactar tudo. Alguns exemplos assim que eu trouxe poucos. Eu trouxe um da Amazon, que é o sistema deles de movimentação de carga. Eles têm robozinhos, bem pequenininhos, que não se comparam a nenhuma das empilhadeiras grandes, que precisam pessoas, que ficam andando pela fábrica, pelo armazém, e levando até a pessoa os produtos. Então, imagina, eles recebem milhares e milhares, ou até mais do que isso, de pedidos. Isso é tudo feito automatizado para eles, né? Então, eles têm lá o pessoal trabalhando dentro do warehouse deles. Eles têm esses robôs que são conectados a um computador que, com a inteligência artificial, vai gerenciar a demanda e onde esse robô vai e o que ele vai fazer. E vai levar até a pessoa para fazer a embalagem. Você consegue ganhar uma melhor utilização do seu espaço produtivo, do seu espaço de armazenamento também. Esse robô pequenininho, vermelhinho ali embaixo. Ele é tão pequeno que se ele não estiver carregado, ele passa debaixo do produto
Então ele não tem problema de você congestionar um corredor ou algo do tipo. Isso tudo gerando informação e sendo conectado ao sistema de site de compra. Então é a internet das coisas, trazendo uma melhoria significativa da produção. Mas para falar que isso não acontece só na... Então são pequenos robôs, parecem uma espécie de aspirador de pó, desses automáticos aí que você pode comprar, não vou fazer comercial de ninguém, mas enfim, que consegue fazer isso daqui. Mas em termos de Brasil, isso acontece, sim. Agora em março, a Mercedes-Benz ela inaugurou um campo de produção de cabines de caminhões que tem o princípio de indústria 4.0. Então eles têm todo o sistema conectado por Big Data, eles têm robôs, as pessoas, inclusive, eles trouxeram muita segurança, que era o campo que eu trabalhava antigamente, fizeram até exoesqueleto juntamente com a Escola Politécnica, para que eles não carregassem tanto peso. Então, diminui o esforço dos indivíduos ali, dos trabalhadores, como também tudo que é trabalho repetitivo para a fabricação das cabines é realizado. E é tudo conectado por Big Data. Então, se tiver uma falha numa dada cabine, o sistema de inteligência artificial consegue detectar, avisá-los, porque todo o processo é carregado via tablet e eles conseguem atuar ali. E isso eles querem estender para os motores, para o restante do caminhão e tudo mais. Então é um ganho significativo, eles têm realidade virtual, internet das coisas e uma série de outras tecnologias. Esses detalhes. Isso é o que está acontecendo na indústria, quer dizer, o campo de oportunidades é muito grande. E eu sempre surge o tema aí tanto quanto filosófico também, de debate sobre como que vai ser o nosso mundo de trabalho, se vai ter tanto robô assim. Eu acho que é o seguinte, minha opinião pessoal, também não consigo prever, a gente está vivendo a onda, vão ter novos trabalhos. Eu sou engenheiro químico, a minha formação de base, uma hora minha formação nunca existiu. Ela surgiu porque provavelmente teve na primeira, segunda revolução industrial, foi necessário. Eu acho que é a mesma coisa. Estão surgindo novos campos, não é à toa que vocês estão aqui falando de Big Data, Analytics, inteligência artificial. Isso tudo é necessidade de uma nova transformação na forma de produção. Então eu acredito piamente que a gente vai ter, não sei se uma queda significativa de trabalho, mas também um aumento de trabalho e na outra proporção. O que a gente fala muito em termos de RH, essa daqui é a capa da revista Você RH do ano passado, é que procuram-se talentos digitais. E isso não é só no campo mais tech que vocês possam imaginar, em qualquer campo de produção, supermercado que sejam, enfim, procura-se gente com uma formação. E entenda que não são só aqueles programadores ou aquela pessoa que trabalha mais com tecnologia. O líder do amanhã, tem os NMBAs aqui da FIA ligados a isso, que acho que são bem diferentes, ele vai ter que ter noção muito de tecnologia se ele vai querer atuar nesse mundo, que não é só um cara muito bem formado, com uma boa experiência, mas ele tem que se empoderar dessa informação para fortalecer a decisão dele. Outro ponto que se coloca muito em dúvida é que habilidades eu tenho que ter, só são hard skills, até para os que aqui estão e atuam na área de tecnologia, eu tenho a dizer, soft skills são importantes em quaisquer níveis. A Deloitte ela fez um estudo que ela mapeou as habilidades mais relevantes para que as pessoas tenham que ter nesse novo mundo, e por incrível que pareça, não é só programar em Python, R, entender de Hive, Hadoop, ou que vocês têm o Spark, ou coisas que vocês colhem nos seus computadores, aqui para quem gosta, né? Cola na tampa do computador. É um pouco a mais do que isso, quer dizer, soft skills são fundamentais, e principalmente se você pensar nesse mundo mais com robôs, esse mundo mais tecnológico, o que nos vai talvez diferenciar disso tudo são essas habilidades inatas. Não é tão fácil os sistemas conseguirem nos copiar nesse sentido. Então, ter essas habilidades são fundamentais. Outra questão fundamental também que a gente fala muito é que as peças mais válidas que as empresas vão ter, isso daqui são uma pesquisa que fizeram com millennials, é treinamento e desenvolvimento. Quer dizer, salário, qualquer outra questão como plano de saúde, enfim.
O que os caras estão ligando é o que eu vou aprender. Porque é um mercado em que você talvez não vai passar a sua vida inteira trabalhando numa empresa, como os pais ou os demais da sua família fizeram no passado. O que mais você vai estar no emprego é o que eu estou aprendendo para me formar como um melhor profissional, para conseguir me recolocar, e principalmente no mundo que tem tanta tecnologia, que o que eu sei hoje, você está lá no Python 3.5, não sei o quê, e daqui 6 meses depois, como ele falou, alguém está em algum canto do mundo inovando alguma coisa, e talvez vai ter o 4 ponto alguma coisa. Enfim, a ferramenta de troca fundamental, talvez, que as empresas vão ter que criar, inclusive universidades, no meu ponto de vista, é conhecimento, e vai ser a coisa das mais válidas, inclusive para manter conhecimento na organização. Se você aumenta a quantidade de turnover, pessoas que saem, você precisa ter o conhecimento lá. Falando um pouco de People Analytics, que é a área que eu atuo hoje em dia, e é a aplicação de ciência de dados em RH, né? Então, se você for parar para pensar, onde estão os dados em sua organização, né? Possivelmente você pode ter outras possibilidades, mas eu diria que as mais comuns pode ser o lado financeiro, porque, afinal de contas, qualquer empresa, não precisa ser um banco, tem valores financeiros super importantes para a existência do meio do capital. Você tem dados de produção numa empresa como a minha, que é industrial, que a gente falou de indústria. Você tem pesquisa e desenvolvimento também, que é um outro savoir-faire, um conhecimento muito grande associado, que é know-how, é informação. E nos colaboradores. Quer dizer, ainda a gente não chegou nesse estágio de ter tantos robôs, nesse estágio tão utópico, né, de substituição das pessoas. Será que os seus colaboradores também não têm dados interessantes a serem avaliados? Afinal de contas, eles são os grandes motores que fazem a coisa acontecer. Então, People Analytics é uma área em que a gente resolve problemas de negócio, entenda dos mais tipos, diferentes tipos, estudando o dado das pessoas. Então, se tem um risco de perda de colaboradores, um risco de turnover alto da sua organização, é um problema. Isso daqui veio aqui do marketing. Então, o marketing tinha essa capacidade de entender perfil de comportamento de compra das pessoas, né, estão mais envolvidos. O RH falou, nossa, o Google, que ele foi um dos pioneiros nisso, se eu entendo o cara que compra, por que eu não posso entender meu colaborador para fazer ele ser mais produtivo, ter a melhor time de trabalho que eu possa ter? Então, People Analytics é isso. Vou dar um exemplo aí envolvendo Big Data e Analytics para vocês, que aconteceu, se não me engano, acho que foi em 2013, em que o Bank of America, juntamente do MIT, se uniram, que eles têm... tinha um problema, eles têm uma questão associada a call centers. Eles tinham um problema que queriam aumentar a produtividade dos atendentes deles, e eles reparavam que eles queriam entender por que pessoas que entram com um perfil parecido performam de forma diferente, o melhor ou pior, depois de um certo tempo. Então, eles pegaram 80 colaboradores por 2 meses, em parceria com o MIT, criaram um crachá inteligente, que a gente chama até na comunidade como fofocômetro, ou como vocês preferirem, que ele tem a habilidade de medir a movimentação. Então, se você sai, se você vai ao café, se você, enfim, se movimenta no seu ambiente de trabalho. Conversas também, daí vou falar já da parte ética disso, enfim, ainda mais com lei de dados, enfim, né, a gente tem toda uma série de critérios, GDPR europeia, e ano que vem, com certeza, aí uma lei de dados surgindo aí também no Brasil, sendo implementada. E interações e deslocamentos. E eles fizeram isso, imagina a quantidade de informações que eles geraram desses colaboradores, e eles chegaram à conclusão de que colaboradores que passavam mais tempo no café, que é algo que parece ser tanto quanto improdutivo, tinham melhor performance. Porque o que acontece, tem gente que falou oba, que fica no café, mas o que acontece é que você tem uma capacidade maior de interagir com seus pares, descobrir como um cara vendeu melhor, qual estratégia deu certo, e algo que parece, do ponto de vista de gut feeling ou de aparência muito, como eu posso dizer, improdutivo, que eu estou passando tempo tomando café e conversando com pessoas, pode ser algo extremamente produtivo e valioso. Outros estudos, eu acho que vocês conhecem aquele livro Originals, do Graham, que é um professor do Wharton, que ele fez um estudo também com, se não me engano foi call centers, e ele viu que o que diferenciava alguém ter uma grande abertura tecnológica e uma pegada à adaptabilidade era o browser que o cara tinha no computador. Então,
Então, se o cara não se baseava só, não vou falar nome, mas se não ficava só no Internet Explorer, mas dava um jeito de instalar um Google Chrome e outras coisas, era uma variável que indicava quão aberta a pessoa era a outras coisas. Então, o que a gente tenta em People Analytics é realmente descobrir os drivers das pessoas. Eu sei que medir pessoas não é nada simples, porque somos seres extremamente subjetivos, mas nós também seguimos padrões. E a partir do momento que você entende esses padrões de colaboradores, você consegue criar melhores times. Se assistiram aquele filme chamado Moneyball de beisebol com Brad Pitt, que tem na Netflix, inclusive, nada mais é do que isso. É você capitalizar os dados ali dos jogadores, porque a tendência do gut feeling é sempre a gente criar a mesma equipe de high profiles, os melhores jogadores para qualquer jogo. Você pega a Copa, o cara sempre vai com o mesmo time daqueles caras, não sei se é questão de mídia ou não, decisão do técnico. Mas será que aquele cara mais mediano ou mantenedor, ele não pode fazer uma grande diferença? Porque cada jogo, cada batalha, você tem ali do outro lado pessoas diferentes em um novo desafio. Então, isso daqui, apesar dessa questão de estudar o colaborador, ele traz para o RH também mais meritocracia, uma capacidade de você criar melhores times, identificar aqueles low profiles como sendo pessoas com uma capacidade de fazer uma grande diferença. E nesse mundo de tecnologia, se a gente tiver mesmo esse aparecimento de máquinas, enfim, eu ainda acredito que a capacidade humana vai ser grande diferencial, e isso daqui, você medindo e sabendo o que faz a diferença, você consegue. O mais difícil vai ser essa interação entre homem e máquina. Como a gente faz essas duas coisas. Como os dois se ajudam nas suas habilidades naturais, humanas, com as habilidades que a máquina te dá de maior capacidade, velocidade, integração e tudo mais. Então, era isso. Aqui está o resultado da Forbes do MIT, comentando esse trabalho aí que o Bank of America fez em People Analytics, que é um dos exemplos que eu gosto de citar. Era isso, gente. Obrigado, viu? Falei que eram super-heróis da Marvel, um mais importante que o outro, é que eles brincam de ser humilde, é que é jovem muito, né, muito jovem, mas eles são super potências. Conectem com eles no LinkedIn para que vocês troquem informações, né, batam um papo com ele, perfeito. E o Yuan apresentou bem a Sociedade 4.0, todas as indústrias vão precisar, enfim, não vai faltar trabalho para quem estudar e souber de tecnologia.